Está começando mais um programa Entrevistas aqui no canal da Família. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Vamos falar de educação? Aqui com a professora mestre Daniela Dias. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom, professora, o nosso bate-papo hoje, a gente tem muito assunto interessante, gente. Aqui, olha, ela já fez um livro, 2 livros. Um capítulo Aqui e um livro, ProUni, Acesso à Permanência na Educação Superior. Esse livro, professora, a senhora abordou no seu estudo de mestrado, não é isso? Que resultou no livro. Vamos começar falando sobre a influência do neoliberalismo nas políticas públicas educacionais. Certo, no livro a gente contempla a respeito do neoliberalismo, considerando que hoje, dentre os estudos na área de políticas públicas, a gente aborda as noções de Estado, governo e sociedade, nesse processo de consolidação das políticas. E hoje, em função das teorias econômicas, a gente vê as políticas de Estado sendo modificadas. E o neoliberalismo ele vem justamente condicionar essas políticas, no sentido de ter um Estado hoje que contempla aí direitos sociais sendo divididos com a esfera privada e o financiamento também desses serviços públicos sendo um pouco cerceado em função até mesmo de contenção de gastos que, pela racionalidade econômica, o Estado hoje tem justificado isso, né? Não oferecer tanto serviço público em função até mesmo da privatização e a mercadorização da educação, e uma delas é a educação superior. Professora, e quais são os caminhos e os desafios que ocorrem nesse processo de elaboração e implementação dessas políticas educacionais? A gente, dentro do estudo, a gente aborda a SEC, que ele fala a respeito do ciclo de formulação de políticas públicas. E nesse ciclo existem atores sociais, o legislativo e o executivo nesse processo de embate na consolidação das políticas públicas. Então o que a gente percebe? Os desafios são que são muitos interesses ali que se envolvem nesse processo de definição. O governo tem os problemas sociais e, a partir dessas demandas que vão ocorrendo, ele vem agir a minimizar esses problemas com políticas muito em função do neoliberalismo, compensatórias, assistencialistas e focalizadas. Isso a gente vê muito fortemente a partir de 1995, com a reforma de Estado, que faz com que os direitos sociais como educação, saúde, possam ser divididos com a esfera privada. Nisso, a gente tem políticas, programas, legislações que vêm contemplar aí ações por parte do governo, que esse processo ele ocorre muito no Congresso Nacional, e que é o caso do meu assunto, né? O programa Universidade para Todos, ele foi um projeto de lei do Executivo na época do governo Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele havia como um programa, dentre as metas que ele tinha para o governo, era expandir o número de vagas em relação à educação superior, mas ele não dizia como. E aí surge o ProUni, para que ele ceda aí bolsas, de parciais e integrais para alunos oriundos da escola pública, de baixa renda, das camadas populares, e ele entra nas universidades particulares, que são da esfera mercantil privada. Então, esse embate, há uma polêmica em torno do ProUni em função muito de que ele atende interesses muito fortemente econômicos por parte do governo, porque ao invés dele estar subsidiando vagas nas IES públicas, ele tem hoje encaminhado os alunos para a esfera privada por meio de uma política de renúncia fiscal, em que muitos impostos que poderiam estar sendo arrecadados pelos cofres públicos acabam ficando no próprio empresariado, que cuida dessas instituições particulares, e faz com que essas políticas acabem sendo hoje uma alternativa por parte do governo para atender interesses econômicos e políticos, que a gente não pode deixar de considerar. Professora, agora conta pra gente, professora, como no seu ponto de vista, como que a senhora analisa essa questão da educação superior brasileira com a chegada do ProUni? Certo. O ProUni ele abriu ali possibilidades para que as instituições muito endividadas, as particulares, até início dos anos 2000 e meados de 2005, elas tivessem no programa uma possibilidade de ter ali uma isenção pública, de valores públicos, em que
faz com que os lucros acabem, as receitas fiquem residindo nessas instituições. E além disso, a gente tem cursos sendo oferecidos para os estudantes aí das camadas populares, mas que no todo a gente analisou que existe um número vasto aí de 40% de ociosidade dessas bolsas que não foram preenchidas nas instituições particulares, estão mostrando um problema dessa política. E também dos cursos que foram encaminhados a esses alunos são cursos de licenciatura, principalmente tecnológicos, e não, por exemplo, cursos como medicina, odontologia e engenharias, que o percentual de alunos do ProUni, por exemplo, é um número muito pequeno em relação a esses cursos. Então, o que a gente percebe? Que o programa em si ele acaba acentuando um processo de desigualdade dos bens, da distribuição dos bens educacionais, porque você acaba encaminhando os estudantes das camadas populares para cursos que são, vamos dizer assim, de fácil ingresso no mercado de trabalho. No entanto, aqueles cursos que poderiam estar ajudando para haver uma mudança social daquela vida, daquele estudante, acabam não sendo apresentados pelas instituições, não são... os estudantes acabam não tendo esse acesso. Então, isso é uma problemática do programa, que apesar de prever na legislação que deveria ter uma comissão local para averiguar esses problemas em relação a onde essa bolsa está chegando, se está chegando ou se não está chegando, isso ainda é muito frágil dentro, pelo menos no estado do Amapá, que eu fiz uma pesquisa em loco, a gente percebeu certas fragilidades. Professora, e como que a senhora avalia o ProUni, né, que foi o seu estudo, né? Como que a senhora avalia esse objeto de estudo na questão do acesso, da permanência da educação superior? Nós estabelecemos para o estudo indicadores. Quando a gente faz uma avaliação de política pública, nós temos que saber ali quais são os nossos indicativos para a gente mensurar justamente se a política está se encaminhando realmente para a efetividade dos objetivos dela previamente estabelecidos ou não. Então, para isso, eu utilizei ali como indicadores de acesso o número de matrículas, cursos acessados, verifiquei também o número de, no caso, a ociosidade de bolsas, e em cima disso estabeleci o custo aluno ProUni, fazendo comparações entre esse aluno, quanto o governo está injetando para o aluno ProUni e quanto, por exemplo, as universidades públicas estão injetando. O ProUni se gasta, vamos dizer assim, menos para oferecer o número de vagas aí por meio das bolsas, diferente do aluno da universidade pública, que acaba sendo mais onerosa. É um investimento, a gente tem que considerar aí, né? Porque a maioria das instituições que tem bolsa ProUni são faculdades e não universidades. E por considerarmos aí o custo de um curso superior em faculdade, que não tem obrigatoriedade de pesquisa e extensão, diferente das universidades, a gente percebe que há um certo barateamento, sim, em relação ao valor desse aluno ProUni, em relação ao aluno que está no setor público. E nisso a gente faz as análises no livro a respeito desse acesso. Em relação à permanência, nós tivemos aí a avaliação em locos de estudantes e também mensuramos por meio dos indicadores de conclusão de curso. A gente viu, por exemplo, que no Amapá, cada 10 alunos bolsistas ProUni, 6 terminaram o curso superior no período estabelecido e 4 não finalizaram. Diferente do dado nacional, que a gente tem ali só 10% que não conseguiram concluir, aí, ou seja, 9 a cada 10 alunos concluíram o curso superior pelo ProUni. Então a gente percebe que no Amapá, esse dado pode estar sendo, a gente analisou, que a condição financeira é muito, ela intervém bastante para a permanência desse aluno, haja visto que a educação superior não é só uma bolsa, não é só uma mensalidade, ela envolve outros custos aí como transporte, alimentação, e que esses alunos até nas instituições públicas têm essa necessidade e existem programas de assistência para isso, o que no ProUni não tem, haja visto que a entrada desses alunos é nas instituições privadas. Professora, aqui nesse livro a senhora aborda também que o ProUni, ele vem sendo uma das principais medidas, né, para o desenvolvimento da educação, né, mas também tem sido alvo de polêmicas. Conta pra gente, na sua opinião, quais são essas polêmicas? Certo. Desde quando foi apresentado o projeto de lei por parte do Executivo do ProUni, nós tivemos movimentos sociais contra e a favor desse programa. E que na época, até mesmo as instituições privadas eram contra, haja vista a contrapartida do programa ser muito alta em função do número de bolsas, que era um número muito maior do que foi com a finalização do processo da aprovação da legislação, que houve uma barganha por parte das instituições privadas. Então a polêmica foi tanta que eu analiso no programa, em relação à trajetória dessa política, que o STF teve de analisar aí uma ação
direta de inconstitucionalidade dirigida ao ProUni, e que, no final das contas, eles reconheceram a constitucionalidade. Por que houve essa ação? Porque dizia-se que esse programa estava abrindo a possibilidade de você dar privilégios para as pessoas das camadas populares que não tinham possibilidade de entrar no ensino superior. Você estava abrindo privilégios, porque somente eles podem concorrer a essas bolsas. E até mesmo bolsistas de instituições particulares com bolsa. Eles podem concorrer às vagas do ProUni, desde que eles atendam às demandas das rendas per capita e família que ele tem que apresentar no momento que ele vai concorrer às bolsas do ProUni com a nota do Enem. Então, essa polêmica houve, a manifestação contrária. Até hoje, alguns movimentos sociais entendem o ProUni como uma medida necessária, um processo de democratização, de até mesmo uma política discriminatória positiva. Por que eles falam isso? Que é você focalizar um determinado grupo social que ali está alijado, né, desse processo de entrar nas vagas das instituições públicas, e por estar justamente nesse processo de marginalização, vamos pensar assim, ele acaba tendo para o ProUni uma possibilidade de porta de entrada para a educação superior por meio da sua nota com o Enem. Então, para os movimentos sociais, o movimento negro, haja vista também que o ProUni tem vagas para cotistas, né, com alunos afrodescendentes, indígenas e também com deficiência, e professores da educação básica. Então o ProUni ele é atrativo, é um programa hoje que chama muita atenção e que o aluno hoje tem muitas possibilidades de entrar na educação superior. Há uma massificação disso a partir do governo Lula e Dilma, tanto que FIES se mantém, ProUni, educação à distância, que é a EAD pela Universidade Aberta. Então a gente tem hoje várias possibilidades, o SISU, que o aluno pode se inscrever para concorrer às vagas nas instituições públicas federais. Então, hoje tem várias possibilidades para o aluno estar entrando na educação superior. Professora, o ProUni acessa a permanência na educação superior. Professora, hoje as universidades que financiam vêm tendo muitos desafios. Conta pra gente sobre, na sua opinião, em seus estudos, como segurar esse programa. Certo. O ProUni ele está como política pública dentro de instituições de direito privado, né, que acabam sendo aí com fins lucrativos, muitas delas hoje, e acabam tendo essa isenção de renúncia fiscal que o governo dirige a essas instituições. São montantes que não são desprezíveis. A gente teve aí no período que eu fiz a análise, considerando de 2006 até 2012, a gente tem 3 bilhões de reais que foram de renúncia fiscal em função do ProUni. Tudo isso, professora? Tudo isso a gente tem por dados de demonstrativos da Receita Federal em relação a essa renúncia fiscal, e que se fosse aplicado no setor público, seria possível você dobrar o número de vagas ofertadas no setor público, que hoje representa menos de 28% de vagas de matrículas na educação superior. Então a nossa análise leva a crer que há aí justamente um escoamento de verba pública sendo mantido no setor privado. Isso faz com que hoje as universidades públicas tenham que disputar orçamento, até mesmo por meio de editais e até mesmo em função da arrecadação do Estado, que em função, na Amapá, por exemplo, a gente tem problemas em relação ao repasse integral para a universidade estadual. A federal hoje parece que até outubro consegue pagar as contas, mas se o governo federal liberar esse orçamento e o financeiro. Então, até hoje a universidade, as universidades em si estão tendo muita dificuldade de o governo repassar esses valores para que elas possam manter minimamente as suas atividades. Então, diante desse cenário em que a gente tem políticas de renúncia fiscal que beneficiam instituições privadas, a gente tem também uma política de expansão com contenção nas instituições públicas. No sentido do quê? Você quer ampliar o número de vagas, mas você não financia proporcionalmente e não expande esse financiamento. Então isso faz com que as universidades tenham que buscar outros meios para estar se sustentando. Então isso é um problema que a gente considera, que precisa ser avaliado, porque isso mexe diretamente aí com a qualidade dessa educação, desse ensino que a gente está ofertando aos nossos alunos. Porque a universidade precisa ter ensino, pesquisa e extensão. Professora Daniele, o seu estudo também desenvolveu uma pesquisa aqui no estado do Amapá. Conta um pouco mais pra gente sobre esses estudos. Certo, a gente fez uma pesquisa de campo e além da análise documental, entramos em contato com o MEC, com a Secretaria de Educação Superior, para verificar quais são as instituições que tinham vínculo com o ProUni.
Programa Universidade para Todos. E ali foram nos sinalizadas 7 instituições. Dessas 7 instituições, 3 participaram da nossa pesquisa diretamente, com a apresentação de dados documentais, com informações relativas à isenção fiscal decorrente do programa, e também fizemos entrevista com os bolsistas que estavam nessas instituições. Nesse caso, as demais instituições que não participaram, nós utilizamos o portal do ProUni, outras informações para chegar a elas, indiretamente, haja vista que elas se recusaram a participar da pesquisa, mas isso não comprometeu os nossos dados. Então a gente verificou em loco que essas instituições elas têm um valor também razoável de isenção fiscal por estar no ProUni, e elas também, os estudantes acabam colocando também as problemáticas relativas à permanência em relação à falta de rendimentos financeiros para poder arcar com questões de material, transporte, mas o apoio em algumas IES existe. Alguns dos alunos eles sinalizaram que existem algumas iniciativas até psicopedagógicas para trabalhar com os alunos e trabalhar a motivação para que eles não abandonem a universidade, haja vista que essa é uma oportunidade que acaba surgindo, e aí alguns, pelo problema financeiro, acabam tendo que abandonar, mas aí nós detectamos que os estudantes eles acabam tendo muita força de vontade e a eles é colocada a responsabilidade da sua permanência, sem haver aí essa relação por parte do próprio governo federal, que tem essa política, mas não abrange essa especificidade do público do ProUni. Muito interessante. Agora, professora, conta pra gente como que foi o resultado da sua pesquisa. A senhora também teve um artigo seu publicado nesse outro livro, que é A Educação Superior no Brasil e a Democratização do Acesso, Alcances e Limites do ProUni. Parabéns pela sua publicação aqui nesse livro e pelo seu projeto também, que foi um livro, né, do projeto de mestrado. Agora conta pra gente como que foram os dados finais, o resultado final do seu projeto. Certo, nós chegamos aí a algumas conclusões, considerando que o ProUni ele é multifocal, ele atende aspectos econômicos, sociais e políticos, né, interesses aí de partes de quem propôs essa política, de quem mantém a política, até a própria população que tem a possibilidade de entrar na educação superior via ProUni. A gente verificou aí dados de que, infelizmente, os nossos estudantes aqui no Amapá, por exemplo, dentre a cada 10 bolsas que são concedidas para esses estudantes, 4 estão em instituições bem avaliadas pelo MEC, as demais não. Então, mostra aí que muitos alunos estão se encaminhando para instituições que não têm ali os indicadores de avaliação satisfatórios por parte do MEC. Né, e esse é um problema nacional, porque foi detectado, inclusive, em outros levantamentos feitos, que os alunos estão sendo encaminhados para cursos de baixa qualidade, o que acaba comprometendo essa qualidade de formação, né, socialmente referenciada. Então, a gente tem muitos outros elementos aí que a gente consegue abordar no livro, e que é um livro que nós publicamos pela editora da Universidade Federal do Amapá, aqui, né? Ele passou por uma seleção e ele foi contemplado, e hoje a gente mantém relações com pesquisadores até em nível nacional e internacional por conta do interesse que eles têm nessa política, que é uma política que ela nasceu aí nos anos de 2004, 2005, né, com o processo legislativo, e que até hoje ela se mantém independente do governo federal que entrou e saiu, né? Ela se manteve. Então é uma política hoje que tem tido até cara de política de Estado, haja vista essa permanência até para além dos governos. Então, porque geralmente a gente fala em política pública, a política zigue-zague. Você entra governo, sai governo, você muda de política pública. Mas o ProUni, ele não, ele permanece assim como fiéis, mas que isso não quer dizer que seja bom, mas é porque as políticas neoliberais, que tem aí as influências macroeconômicas do capital estrangeiro, as instituições particulares estão ligadas à Bolsa de Valores, então há todo um processo de financiamento aí dessa educação privada pela Bolsa de Valores, com questão de investimento mesmo. Então essa educação hoje ela está passando por mudanças e o ProUni ele é favorável para isso, para você fazer isso. Mas aí nesse projeto em si a gente se preocupa, porque como ficam então as instituições públicas que necessariamente não são lucrativas, nem devem ser, considerando que o papel dela é desenvolvimento científico, tecnológico, é para além da questão do mercado, né? Formação humana também. Então a gente fica preocupado porque, apesar dele abrir as portas da universidade, e eu diria faculdade principalmente, para os alunos do ProUni, a gente tem que pensar também em como esse nosso direito à educação tem sido hoje ofertado a todos os nossos cidadãos.
considerando que o ProUni sim vem atender uma camada da população que não tem as condições de uma educação básica que dê conta para que ele ingresse, né, na universidade sem precisar, por exemplo, de cotas e sendo o próprio ProUni. Então, quando a gente tiver uma escola que consiga abrir as portas para a universidade desse aluno, para esse aluno, é importante a gente pensar nessa qualificação na educação básica para ele entrar na educação superior também se encaminhando para a esfera pública, mas que a gente não desconsidera que essa é uma política emergencial, mas que de emergencial já tem 10 anos. Nossa! Professora, foi muito bom conversar com a senhora. Eu já convido a senhora a falar sobre o seu doutorado, porque a senhora é doutoranda, né? Está fazendo doutorado. Então, no próximo programa, a senhora já está convidada para a senhora vir aqui no nosso programa para falar sobre o seu projeto de estudo do seu doutorado. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, professora. Agradeço e obrigada a todos. Né, e se eu quiser, onde é que eu faço para adquirir esse livro? Como é que eu faço? Ótimo. O nosso livro vai ser lançado a segunda edição. Vai ter uma segunda edição já sim. Agora no meio do ano a gente já vai estar ainda em comparação com a de Unifap, a editora da Unifap e também a autografia do Rio de Janeiro. Nós vamos publicar a segunda edição com uma versão mais expandida do livro, com mais informações e atualizações. Ótimo, muito bom. Então a gente vai trazer aqui para as pessoas que quiserem comprar esse livro. Gente, muito bom mesmo. Aqui no estúdio está o Messi, né? Messi, muito obrigada pelo apoio e, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!